Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas, depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos dá um exemplo, o exemplo daquela viúva que deu tudo aquilo que tinha para viver a Deus. Ofertou-se totalmente, porque ela deu aquelas moedas, mas principalmente ela entregou ali a sua vida, porque ela entregou nessas moedas a sua subsistência. Por isso que nós precisamos também adquirir essa virtude da generosidade, porque a virtude da generosidade faz com que nós dediquemos a Deus aquilo que é necessário para que a obra de salvação aconteça na nossa vida e também na vida dos outros. Por isso que Jesus faz essa comparação. Muitos daqueles que depositavam muitas riquezas no cofre do templo, eles tinham sobrando e dava aquilo que sobrava, que já é uma atitude justa. Mas a viúva deu aquilo que iria lhe faltar. Ela não tinha o que sobrar, mas ela deu tudo aquilo que realmente tinha para sobreviver. Assim deve ser a nossa vida entregue a Deus, porque nós precisamos aprender a dar aquilo que é mais precioso a Deus, o nosso coração, a nossa mente e principalmente a nossa liberdade para fazer a vontade de Deus. Isso é dar tudo aquilo que tem para Deus, para que Ele possa realizar uma obra de transformação e de salvação. Nós não podemos dar o resto para Deus. Nós não podemos dar aquilo que nos sobra para Deus. Porque muitas vezes, quando nós começamos a querer dar o resto para Deus, nós vamos perdendo a grande capacidade de generosidade e nós vamos sempre nos colocando em primeiro lugar e esquecendo daquele que é realmente aquele que pode nos trazer a salvação, nos trazer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus Cristo nos traz hoje nesse Sagrado Evangelho esse ensinamento. Nós não podemos dar o que nos sobra, o que nos resta para Deus. Precisamos dar-nos todo inteiro. Como dizia, de mente, de coração e de liberdade. Porque quando nós inclinamos a nossa mente a Deus, nós começamos a ter na nossa cabeça, na nossa consciência, o ensino da verdade. E essa verdade é aquela que vai nos moldando e vai cada vez mais purificando a nossa capacidade de discernir aquilo que nós precisamos realizar neste mundo. Quando nós damos a nossa mente a Deus, nós elevamos a nossa mente aos céus, à presença de Deus. Nós temos sempre o auxílio para tomar qualquer decisão, para discernir diante de qualquer circunstância. Mas é preciso também dar o nosso coração, porque é no nosso coração que está sempre aquilo que são os mais profundos anseios da nossa alma. E quando nós dedicamos o nosso coração a Deus, nós colocamos em Deus o nosso grande tesouro e nós começamos a
adentrar nesse grande mistério de estar unidos a Deus. Estando unido a Deus, possamos cada vez mais ter as nossas atitudes sempre purificadas e equilibradas segundo a vontade de Deus, segundo aquele que é o nosso verdadeiro tesouro. E precisamos dar a nossa liberdade, porque somente com liberdade nós podemos viver uma verdadeira obediência a Deus. Somente com liberdade nós conseguiremos dar um passo verdadeiro de aprofundamento nesse caminho de seguimento para obedecer, para conviver, para permanecer e escutar a voz do Senhor na nossa vida. Assim deve ser a nossa vida de generosidade, porque quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, essa obra de Deus começa a ser realizada na nossa vida. Por isso que não podemos oferecer o resto, porque o resto é aquilo que não serve para cada um de nós. Nós precisamos dar a Deus aquilo que nos serve, aquilo que é precioso para nós, porque somente assim nós corresponderemos à nossa fé, à nossa confiança a Deus e principalmente o amor de Deus que nos amou e se entregou por cada um de nós. E assim possamos corresponder a esse verdadeiro amor, porque o amor de sacrifício de Cristo só se corresponde através de um verdadeiro sacrifício, que é dar a própria vida como um instrumento de salvação das almas, como instrumentos de Deus, para que Ele possa usar e nos levar aonde Ele quiser, para que essa pequena quantia que somos nós, como essas moedas da viúva, possa se tornar numa grande riqueza para a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.